Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Olha só, uma das perguntas que eu mais recebo aqui é: Leandro, vale a pena eu investir em previdência privada ou coloco todo o meu dinheiro na bolsa de valores? Principalmente aquelas pessoas que têm um salário que dá para usar ali, né, a previdência privada, que é o PGBL, para você abater até 12% ali da base de cálculo para não precisar pagar imposto de renda, né? E as pessoas falam: pô, Leandro, eu acho que eu vou usar a previdência privada ali para abater, porque daí eu não pago esse imposto de renda, para mim acaba sendo viável, né? Não sei. Há controvérsias, eu vou mostrar aqui para você. Eu criei uma planilha, galera. Essa planilha eu vou disponibilizar para você. No final do vídeo eu vou explicar como você faz a cópia para você ter ela e fazer as simulações. E antes de começar o vídeo, já vou responder você. Vale a pena investir em PGBL, vale a pena investir em VGBL, que são as duas modalidades ali de previdência privada, ou vale a pena ir direto para a Bolsa de Valores? E a resposta é: depende. Por quê? Porque depende do seu perfil, quanto você ganha, quanto você vai ter de retorno, quanto você vai pagar de imposto de renda, tudo isso. É justamente por isso que eu criei a planilha, para que você que está me ouvindo aqui, você possa pegar essa planilha e preencher os dados ali de acordo com o seu perfil. E a planilha vai respingar resultados mostrando se para você faz sentido ou não. Aliás, o que faz sentido para você? Previdência privada, bolsa de valores, enfim. Vamos para a aula aqui para você entender. Então, antes de mais nada, né, galera, para você entender um pouquinho aí sobre essa questão de previdência privada, né? Olha só, a gente tem à nossa disposição duas opções de previdência privada, que é o PGBL e o VGBL. PGBL é Plano Gerador de Benefícios Livres e VGBL é Vida Gerador de Benefícios Livres. O PGBL, basicamente, o que diferencia os dois? O PGBL, você pode usar até 12% da sua base de cálculo de imposto de renda para abater isso aí, pagar menos imposto de renda. Eu vou mostrar aqui na tela já. Só que quando você for resgatar o valor acumulado, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o total acumulado. Então, se você acumulou R$1 milhão ao longo do processo, você vai pagar 10% se você ficar mais de 10 anos investindo, tem a tabelinha lá progressiva, regressiva, né? Se você ficar mais de 10 anos investindo, você vai pagar 10% de imposto de renda sobre esse 1 milhão acumulado. Vai sobrar para você R$900 mil. Quando você investe no VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres, é diferente. Por quê? Porque você não consegue usar 12% da base de cálculo de imposto de renda para abater o imposto de renda ali. Porém, quando você vai resgatar lá no final, o imposto de 10%, caso você fique mais de 10 anos investindo nessa previdência, o imposto vai ser 10%. Esse imposto, ele não vai incidir sobre o montante acumulado e somente sobre o lucro. Então vamos supor que vamos pegar o mesmo exemplo aqui, você acumulou R$1 milhão, só que você teve um custo de R$400 mil, 600 mil foi lucro. Você vai pagar 10% sobre esses 600 mil. Em alguns casos, gente, dependendo do seu salário, vai ser mais viável o VGBL, em outros casos o PGBL. Vou mostrar a diferença aqui na planilha para você. Quando as pessoas me perguntam: Leandro, qual é uma alternativa para o INSS, porque você sempre fala que o INSS está falindo, né? Gente, o INSS é uma pirâmide onde a base trabalhadora sustenta a classe aposentada. Como essa pirâmide está fazendo assim, ó, cada vez mais a gente está diminuindo a base trabalhadora, porque as pessoas têm menos filhos e a população está envelhecendo mais, então a pirâmide está estufando lá em cima. Essa linha que divide aqui, ó, a base trabalhadora com a base aposentada, essa linha está sendo empurrada para cima, para que eu continue deixando mais gorda aqui a base trabalhadora em relação à base de aposentados. E é por isso que cada vez as pessoas estão se aposentando mais tarde. E mesmo assim, o INSS está fechando ano após ano no vermelho. Diante disso, a gente tem que procurar uma solução se você quiser se aposentar algum dia na vida, principalmente você que é mais jovem. Temos a previdência privada, que já é bem melhor do que o INSS. Agora, existe uma coisa que ainda é muito melhor que a previdência privada, e você vai ver nessa planilha que eu estou falando tanto, que é a Bolsa de Valores. Por isso que eu sou apaixonado pela Bolsa de Valores e eu sou aposentado aos 35 anos pela Bolsa de Valores. Por quê? Porque é livre, não tem idade, não é regra de 65 anos, 35 anos de contribuição. É quando você conseguir. Bolsa de Valores, assim como previdência privada, só que a previdência privada eu acho bem mais difícil, mas você, de acordo com o seu poder de aporte, você acelera o processo. Vamos para a tela aqui, chega de falar e vamos para a tela para você entender um pouco mais sobre essa planilha que eu criei aqui para você. Então olha só, galera. Previdência privada versus Bolsa de Valores.
Calma que no final eu vou explicar como é que você vai ter essa planilha aqui. Então, gente, olha só. Como todas as planilhas que eu crio para os alunos do curso, inclusive se você quer ser meu aluno, todos os links estão sempre na descrição, beleza? Clica aqui embaixo, dá uma olhada aqui embaixo, tem os links para você ser aluno e receber todas as planilhas que eu produzo, principalmente a planilha da Estratégia 500 Pratas, que é a mais almejada, né? Mas essa aqui eu vou dar para você e todas as planilhas que eu crio, eu coloco células amarelas, que são as que você pode alterar. As outras, gente, não altera porque é fórmula. E se você alterar, vai dar ruim, vai parar de funcionar a planilha, vai estragar todo o seu cálculo. Só mexam nas células amarelas, pelo amor de Deus. Olha só, base de cálculo, R$6.000 por mês. Isso aqui, veja com o seu contador qual é a sua base de cálculo. Por quê? Você recebe 8 às vezes, aí você paga INSS, às vezes você tem que pagar pensão, desconta aqui, desconta ali. Pronto, sobrou R$6.000. Esses R$6.000 aqui você vai ter que pagar imposto de renda sobre ele. Certo? Essa é a sua base de cálculo que o seu contador já calculou para você. É em cima disso aqui que a gente consegue fazer as simulações tanto para investimento na Bolsa, PGBL e VGBL. Eu fiz as simulações iguais aqui para ficar justa uma com a outra, tá? Veja bem, galera, se você recebe R$6.000 em sua base de cálculo, você tem que pagar imposto de renda, vai dar 27,5, tá? É essa tabelinha aqui, ó. Até achei uma tabelinha aqui. Quando eu gravo esse vídeo, no dia 30/11 de 2022, é essa tabelinha aqui que tá valendo, tá? Então, olha só, se você ganha até R$1.903, você não precisa pagar imposto de renda. De 1.903 até 2.826, você tem que pagar 7,5. Assim vai, quem recebe mais de 4.664 tem que pagar 27,5 de imposto de renda para o governo, beleza? Então, o governo morde 27,5% do seu salário. E aí, vamos jogar isso aqui. O camarada, então, tem a base de cálculo de R$6.000 nessa minha simulação. Então, é mais de 4.660, ele tem que pagar 27,5%. Eu vou considerar aqui que você vai usar desse valor 12% para investir. Por quê? Porque a gente pode pegar desses 6.000 aqui, a gente pode pegar 12% para investir num PGBL. E aí você não precisa pagar imposto de renda sobre esses 12%, você consegue abater. Esses são os 12% aí que tanto se fala no PGBL. Então nós vamos usar 12%. Como eu vou usar 12% para investir no PGBL, eu já vou fazer a mesma simulação no VGBL e na Bolsa de Valores também, beleza? Então vamos lá. O prazo, tudo isso aqui eu vou alterar depois, tá? Só estou explicando, depois eu vou fazer várias simulações junto com vocês. O prazo, 20 anos investindo. Aí olha só, se você vai investir num PGBL, então, a base de cálculo no ano vai ser 72.000. Por quê? Você recebe 6.000 vezes 12 meses vai dar R$72.000. Isso aqui é a sua base de cálculo no ano, tá? O aporte que você vai fazer é R$8.640 no ano. O que é esse R$8.640? É 12% de 72.000. Nós vamos pegar 8.640 por quê? Porque aí você não precisa pagar imposto de renda para o governo sobre 72.000. Tira 8.640, que é o máximo que você pode tirar, esses 12%, para você investir numa previdência privada. E aí a base de cálculo cai aqui, ó, nova base de cálculo, cai para 63.360. É sobre isso aqui agora que você vai pagar os 27,5% de imposto de renda. E o seu imposto vai dar 17.424. Quanto que no final sobrou para você daqueles 6.000 por mês que você ganha? Sobrou 45.936 no ano. Ou seja, sobrou R$3.828 no mês. Foda, né? Viver no Brasil. Você ganha R$6.000. Não, você já ganha mais. Aí você já pagou INSS. Você já pagou uma coisa ou outra que tem que pagar lá. Aí o seu contador disse, ó, sobrou 6.000 para você. Aí você é feliz da vida com 6.000. Era 7. Era 7, ou sei lá, 8. Já sobrou só 6. Aí você teve ainda que fazer umas maracutaia aqui para pagar menos imposto de renda e pagou. No final sobrou para você R$3.828. Esse aqui é para você viver. Olha só, 3.828 eu vou usar para o VGBL, eu vou usar também para a Bolsa de Valores. Por quê? Porque você vai ficar com o mesmo custo de vida em todas as simulações que eu estou criando aqui. Diante disso, vamos para baixo. O que nós temos aqui? Quando você investe em previdência privada, galera, existe uma coisa chamada taxa de carregamento, que você paga ou na entrada, ou na saída, ou na entrada e na saída. Depende o plano que você está contratando aí. E muita gente esquece de olhar isso aqui e leva chumbo na hora que vai fazer o resgate, tá? Eu vou começar aqui, ó, vou fazer uma simulação que eles vão cobrar 2% na entrada e 2% na saída, tá? Pra gente começar aqui. Eu coloquei na entrada e na saída nessa planilha porque varia o resultado que você vai ter no final, tá? Os planos de previdência privada, eles podem cobrar até 10% nisso aqui, tá? Cuidado. O que é essa taxa de carregamento?
Olha só, o seu aporte vai ser 8.640. Já na largada, quando você botou na mão dos caras 8.640, eles já pegaram 2% para eles. Opa, vem cá, 2% é meu. Quando você sair, você recuperar esse investimento, encerrar o seu investimento ali nessa previdência privada, eles vão pegar mais 2% do seu custo, tá? Isso aqui é 2% na entrada e 2% na saída, se chama taxa de carregamento. Depois, existem mais... Olha só, previdência privada, galera, volta aqui para mim que eu preciso que vocês entendam como os caras são sanguessuga. Eles cobram 3 vezes de você, tá? Eles podem cobrar 4 vezes, né? Porque eles podem cobrar a taxa de carregamento na entrada, a taxa de carregamento na saída, eles vão cobrar uma taxa de administração e muitas vezes eles cobram uma taxa de performance em cima do lucro que você obteve. Você tem que estudar essas 4 taxas e jogar certinho na planilha para você não levar fumo, beleza? Voltamos aqui para a tela. Olha só, taxa de carregamento de entrada eu já coloquei, de saída eu já coloquei. Aqui eu tenho uma taxa, um retorno anual líquido, que é quanto você estima conseguir com esse fundo. Como é que você vai calcular isso aqui? Imagine o seguinte, imagine que os caras são bons pra caramba lá, o gestor dessa carteira de previdência privada que você está investindo, e ele consegue 15% ao ano de rendimento, né? Esse é o histórico que você já conseguiu ver, ele mostrou para você. Ele consegue 15% ao ano de rendimento, tá? Porém, ele cobra 2% de taxa de administração. Então, aquele 15%, 2% ao ano já fica para ele. Sobrou quantos para você? 13% líquido. E eles também cobram 3% de performance sobre o lucro, beleza? Então, o rendimento dele foi... Aliás, eu vou colocar aqui que ele cobra 20% de performance. Então, ele conseguiu 15% ao ano. Só que 20% é a taxa de performance. 20% em cima de 15%, eu estou falando 15 vezes 2, 3%. Então, mais 3% ele vai morder para ele, que é a taxa de performance. Então, esse cara ele conseguiu 15%, ele pegou 2% para ele, que é a taxa de administração, sobrou 13% para você. Ele pegou mais 3% para você, que foi a taxa de performance, sobrou 10% para você. Então você vai vir aqui na planilha que o Leandro está te fornecendo e você vai conseguir que o retorno anual líquido que os caras conseguem é 10%. O vendedor vai te dizer, não, eles conseguem 15% ao ano. Mas aí você tira a taxa de performance, a taxa de administração, sobra quanto? Sobra 10 para você. Tem que calcular isso e você vai usar aqui o que vai sobrar para você. Porque não te interessa saber o que vai ficar para eles. O que vai ficar para eles você vai ter que pagar, é custo, beleza? Nesse caso sobrou um acumulado de 506 mil reais dentro dessa simulação. Aí você vai resgatar, depois de 10 anos, você vai pagar, depois de 10 anos ou mais, você vai pagar 10% de imposto de renda. Se você vai resgatar em menos, altera essa célula aqui, tá? Dá uma procuradinha na tabela, se você vai pagar 15, 20, 25% de imposto de renda, mas se você for ficar mais de 10 anos, você vai pagar 10%. Então, 10%, tirando em cima desses 506 mil, vai sobrar para você 453 mil reais. Esse é o seu resultado final aqui no PGBL. Vamos para o próximo. Tá demorando um pouquinho no começo que eu estou explicando, mas depois nós vamos fazer umas simulações que vai ser só trocar as células amarelas aqui, beleza? Então olha só. Agora se eu for no VGBL, o que acontece? A base de cálculo é 72 mil reais, a mesma, tá? O aporte aqui vai ser menor. No aporte do PGBL foi 8.640, certo? Mas no VGBL você vai pagar você vai ter um aporte menor. Por quê? Porque você vai pagar mais imposto de renda. O imposto de renda aqui ó, foi 17.424 e no VGBL vai ser 19.800. Por que eu coloquei um aporte menor? Porque eu quero que você fique com o mesmo custo de vida, R$ 3.828 por mês. Isso aqui é o que tem que sobrar para você viver aí, pelo amor de Deus, você precisa viver, certo? E as comparações precisam estar justas aqui. Então você vai aportar menos, você vai aportar R$ 6.264. Diante disso, você vai pagar aqui, ó, taxa de carregamento. Agora eu vou simular igual, tá? 2% na entrada, 2% na saída, o retorno 15%, mas daí ele mordeu 2% de taxa de administração, mordeu mais 3% de taxa de performance, sobrou 10 para você, te acontenta com teus 10 aí. Beleza. Aí você lá no final você vai pagar 10% também no resgate, só que somente sobre o lucro nesse caso aqui, porque eu estou falando agora de um VGBL. Vai sobrar quantos para você? R$ 342 mil. De cara eu já vejo aqui
que nessa situação compensa muito mais você investir em PGBL, né? Não vai fazer VGBL se você ganha R$6.000 por mês, tem que pagar isso aqui de imposto de renda e quer investir 12% e vai segurar por 20 anos. Todas as situações que eu coloquei. É um VGBL, certo? Aliás, um PGBL é melhor para você. Agora vamos comparar com a Bolsa de Valores? Olha só, base de cálculo no ano, 72 mil, a mesma coisa. Qual que é o aporte que você vai fazer? O mesmo aporte do VGBL, tá? R$6.264. Por quê? Porque você vai ter que pagar 19.800 de imposto de renda e vai sobrar para você viver aí 3.828. Qual é o retorno que você consegue investindo na Bolsa de Valores? Cara, se você não é aluno da Estratégia 500 Pratas, talvez você vai conseguir lá, sei lá, uns 8%. Mas depois que você vira aluno de 500 Pratas, somando dividendos e mais ganho de capital, como a gente só pega filé mignon do mercado, eu ensino aqui você a investir em coisa boa, fundo imobiliário bom, ação boa, é bem tranquilo aí conseguir 15% ao ano ao longo dos anos, tá? Então 15% ao ano, se você conseguir isso, a gente está falando de um acumulado aqui de R$684 mil. Imposto de renda, dá para zerar na Bolsa de Valores. Por quê? Porque dividendo é isento, tá? A galera fala, é furado esse papo de investir em dividendo. Cara, se você tem uma carteira que as ações pagam 100% do payout, tem um payout de 100%, ou seja, todo o lucro dela distribui, essa empresa não vai crescer, certo? Tipo uma Itaúsa da vida, não tem muito o que crescer porque paga muito dividendo. Como não cresce muito, então você não vai ter muito ganho de capital. Não vai ter ganho de capital, a cotação não sobe, se não sobe você não vai ter lucro para pagar imposto de renda no final. Então essa é a vantagem de investir para dividendos, porque você é isento de imposto de renda. Se você tem só uma small cap lá, que você quer o crescimento, ela não paga nada de dividendos, beleza. A única forma de você conseguir botar dinheiro no bolso é vendendo. E vendendo você pode pagar imposto de renda, tá? Você só não vai pagar imposto de renda se você vender menos de 20 mil por mês. Falando de ações, fundos imobiliários não tem essa isenção, tá? Ou seja, tem manobras aqui para você ganhar em dividendos, para você vender menos de 20 mil reais por mês e você zerar esse imposto de renda. Na Bolsa de Valores dá para zerar. E se você zerar, o que você acumulou é seu. Você não tem que pagar taxa de carregamento na entrada, você não tem que pagar taxa de carregamento na saída, você não tem que pagar taxa de performance, você não tem que pagar taxa de administração, você não tem que pagar imposto de renda na hora do resgate. Então sobrou para você 684 mil reais. Aí, galera, muita gente vem me perguntar, Leandro, mas eu tenho aqui um PGBL, por quê? Porque eu recebo R$6.000 por mês e eu uso 12% para bater no imposto de renda. Compensa? Eu digo, galera, compensa desde que, olha aqui, olha para mim, eu sempre falei isso, galera, eu tô há anos falando isso. Só compensa você usar os 12% para bater se o rendimento que o gestor do teu PGBL conseguir e te entregar líquido for melhor do que o retorno que você mesmo conseguiria investindo sozinho. Que é o que eu ensino aqui, investir sozinho, porque eu sempre digo, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Se esse cara não consegue retorno melhor do que você, ou até consegue, mas ele te esfola nas taxas, não compensa. Cara, eu vejo gente, aqui ó, vamos brincar nas simulações agora. Eu vejo gente investindo em PGBL que, porra, vai olhar o histórico. Primeiro, o PGBL está investindo na renda fixa. Ao longo dos anos lá, o cara está conseguindo 7% ao ano, tá? De rendimento na renda fixa. Só que aí o maluco está cobrando 5% de taxa de carregamento na entrada, 5% de taxa de carregamento na saída, certo? 7% é o retorno anual líquido. Só que daí ele cobra 2% de taxa de administração, já cai para 5% isso aqui. E o cara ainda cobra mais um percentual na performance. No final, sobrou 4% pro camarada. Sobrou 4%. Galera, isso aqui é mais comum do que você imagina. Sobrou 4%. Aí a gente pode ser bem mais modesto. Você tem que ser muito ruim na Bolsa de Valores. Você tem que ser muito ruim. Você não pode conseguir nada de ganho de capital. Só dividend yield. Dividend yield é super tranquilo você conseguir 6% ao ano. Super tranquilo 6% ao ano. Tem que ser muito ruim para conseguir só 6% ao ano na Bolsa de Valores. Mas mesmo se você for tão ruim assim, vai ser melhor do que você investir nessa porcaria desse PGBL que eu acabei de simular aqui. Porque esse PGBL aqui você vai ganhar quanto? Eu vou colocar a mesma simulação nesse do lado aqui, ó. 5, 5 e vai sobrar 4 líquido para você. Olha aqui, olha os gráficos aqui em cima que eu criei para você. O PGBL vai dar ali para você 216 mil.
O VGBL vai dar 173 mil. E você é muito ruim na Bolsa de Valores, mas você consegue 236 mil. O que você me diz? Compensa investir em previdência privada? O número está aqui, tá? Eu vou fazer uma simulaçãozinha aqui no camarada que ele ganha menos de R$ 1.900. Por quê? Se você ganha menos de 1.900, você não paga imposto de renda, tá? Então vamos simular o cara que não paga imposto de renda, porque é justo e muita gente está nessa situação. Você recebe R$ 1.900 por mês. Então esse imposto de renda aqui a gente zera, tá? Se a gente zera isso aqui, olha só, mesmo você investindo nesses dois previdência privada porcaria aqui, que cobra 5% na entrada, 5% na saída, taxa de manutenção, taxa de gestão e escambau, sobra para você só 4%, você ganharia mais dinheiro no VGBL, tá? Então, quem joga o seu caso aqui, quanto que você tem que pagar de imposto de renda, mas veja que no VGBL deu 75 mil e no PGBL deu 68 mil. Foi melhor no VGBL nesse caso aqui que eu simulei, tá? Agora, olha só. Na Bolsa de Valores, eu não acredito que o cara conseguiu só 6% na Bolsa de Valores, mas ainda assim é melhor do que essas porcaria. Eu não vou ser injusto, tão injusto assim, com a galera da Previdência Privada aí. Por quê? Porque a gente consegue sim previdências privadas que já zeraram esse absurdo aqui, ó. Eles já zeraram a taxa de carregamento, então vamos zerar. Vamos ver se compensa. Tem previdência privada que os caras são muito bons, estão conseguindo 15% ao ano aí. O cara cobra 1% de... Vamos colocar o quê? Você somando taxa de performance mais taxa de administração ali dá 2%, então sobra 13% para você, tá? É difícil, galera, aliás, 13%. É bem difícil você conseguir isso aqui. Você vai ter que garimpar pra cacete, mas você pode conseguir, tá? Você pode conseguir essa simulação que eu coloquei aqui, ó. 0% de taxa de carregamento, entrada e saída, 13% no retorno líquido para você. Pode ser que você consiga. Diz aqui para mim se você já conseguiu ou não, tá? Aí você vai ter que lutar um pouquinho mais para compensar e investir na Bolsa de Valores. Se você ganhar 10% ao ano, que também não é tão difícil assim, né? Vamos considerar que você vai ganhar igual os caras lá, ó. Você vai conseguir 13%, né? Putz, velho, foi para 234. Bolsa de Valores já ganhou de novo. A não ser que você não invista em dividendos, aí você vai pagar, sei lá, no final da conta você vai pagar lá 5% de imposto de renda, tá? Mesmo assim a Bolsa de Valores ainda está compensando mais. Vamos simular então para o cara que ele ganha R$5.000 por mês e ele tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Nessas situações aqui, olha só, no PGBL ele vai conseguir um resultado bom daí, tá? 555 mil versus 412 versus 424, tá? Aí, para compensar na Bolsa de Valores, você tem que ser melhor que os caras. Você vai ter que conseguir 14 aqui, ó. Não, ainda não vai dar. Você vai ter que conseguir 15, tá? Ó, aí já quase brigamos. Aí nós vamos ter que fazer umas manobras na Bolsa de Valores, estratégia para não pagar imposto de renda. Aí você ganha dos caras. Senão você não ganha, tá? Mas eu tô falando de um baita PGBL, de um PGBL de respeito aqui. Eu espero, galera, que diante disso aqui... Opa, pera aí, eu vou ensinar você a fazer a cópia da planilha que eu falei que era sua, né? Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link, lá no final, tem todas as descrições aqui, lá no final eu deixei o link, tá? Você vai receber a planilha do jeito que tá aqui. Você vai vir aqui, ó, clica aqui para abrir o menu, tá? Você vem em arquivo e você vem em fazer uma cópia. Faz uma cópia, vai ficar no seu drive aí, ou acho que essa planilha aqui, ela vai alterar um pouquinho as configurações, mas você pode fazer o download em formato Excel aqui também, tá? Ela vai desconfigurar talvez, mas as fórmulas se mantêm. Agora, quer ter essa planilha exatamente como está aqui? Vem aqui, arquivo, fazer uma cópia. Vai ficar dentro do seu Google Drive, tá? Você tem que estar, de preferência, usando o navegador Gmail, o navegador Google Chrome, logado com uma conta Gmail, tá? Porque daí já vai cair lá no seu Drive. E aí você faz a cópia dessa planilha aqui. Você fez a cópia, a planilha é sua, você pode fazer quantas simulações você quiser, beleza? Eu deixei o link aqui embaixo, tem o link do Planilhas, que vai ser direcionado direto para o nosso site lá. E aí você deixa seus dados ali e consegue fazer a cópia da sua planilha. Espero que eu tenha te ajudado aí de uma vez por todas, né, com essa dúvida. Leandro, PGBL, VGBL, Bolsa de Valores, o que compensa mais? Cara, depois de tudo isso aqui que eu fiz pra você, acho que não tem mais como você errar. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, todos os links na descrição. Fui!